Igreja Batista de São Mateus do Sul, servindo e amando. E muitas vezes nós nos enganamos achando que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, as lutas não aparecem. Nós não temos mais lutas, não temos mais problemas, não temos mais desafios nenhum. E nós sabemos que não é bem assim. Todos nós passamos por lutas, por desafios, e a gente sabe das lutas, das intempéries. A questão é aonde está firmados os nossos pés. Nossos pés devem estar firmados na rocha que é Jesus. Aí a tempestade vem, a gente aguenta, a gente vai adiante e a gente supera as lutas do dia a dia. Isso deve estar sempre em nossa memória. Mas eu quero compartilhar com os irmãos. Esses dias eu acordei de madrugada, lá para as 3 da manhã, e não consegui mais dormir até um bom tempo. E eu comecei a orar e Deus me deu a palavra de hoje. E não leve a mal essa palavra negócio. Tá? Qual é o nosso negócio? Como Igreja Batista de São Mateus do Sul, qual é o nosso negócio? Não use essa palavra negócio como parte pejorativa, tá? Como troca. Mas qual é a nossa missão? Qual é a razão de nós, como igreja, nos reunirmos aqui, domingo após domingo, terça após terça? Por que existe o nome Igreja Batista? Qual é a razão de nós sermos uma igreja? Se você tem um Facebook, você tem alguns amigos que eu tenho naquela rede, né, de amizade, e você deve ter recebido lá um vídeo sobre a ANAC, né? A ANAC é a Agência Nacional da Aviação Civil. Essa agência, ela dá toda parte da aviação civil do Brasil está debaixo dessa agência. Ela que dá as diretrizes, as normas, ela que é responsável por toda a aviação civil do Brasil. E a gente sabe que o nosso sistema de governo é aquele: você me apoia, eu te apoio. E foi indicado um dos cargos, né? Está sendo indicado um dos cargos para a ANAC, ser um dos responsáveis, né? É alguém que não tem a experiência, a devida experiência. De tamanha responsabilidade que a ANAC, está sendo indicado o nome daquela pessoa por causa da política. Não estou criticando quem indicou, não estou criticando quem está sendo indicado. O que eu quero dizer é, a ANAC, ela é um negócio. E esse negócio da ANAC, dessa agência, ela tem os seus princípios. E ela não pode fugir dos seus princípios. Pertinho de nós aqui tem um posto de gasolina que tem um negócio. E no seu estatuto, no que o governo autorizou esse posto funcionar, existem as normas, as diretrizes daquele negócio, está ali. Mais adiante, aqui na outra esquina, tem uma padaria. A padaria também tem as suas normas, as suas diretrizes. É um negócio. E a igreja, apesar de não ser um negócio, mas ela tem os seus princípios, as suas normas, as suas diretrizes. E muitas vezes nós perdemos o nosso foco do que de fato nós somos e para que somos. E muitas vezes as oportunidades aparecem em nossa vida de nós sermos o que Deus planejou para nós e nós simplesmente perdemos as oportunidades que Deus nos dá. As pessoas entram na igreja, as pessoas saem da igreja com uma visão distorcida e continuam com essa visão distorcida. Algumas pessoas acham que a missão da igreja ou a razão da igreja existir seja realizar cura e milagres em nome de Jesus. E elas vêm para a igreja atrás da cura e do milagre. E muitas dessas pessoas são curadas, Deus realiza o milagre, mas elas vão embora. E depois que ela precisa de um outro milagre, ela volta novamente à igreja, volta novamente à presença de Deus. Outras pessoas acham que o ministério da igreja, a razão da igreja existir, é ouvir mensagem de autoajuda. Eu vou ouvir o pastor daquela igreja porque ele traz mensagem de autoajuda. As pessoas choram, a pessoa sai daqui com o ego
bem edificado, mas só que ela precisa voltar novamente para se alimentar dessa mensagem de autoajuda. Domingo após domingo, ela precisa voltar para receber aquela dose, dizendo que você é importante. São aquelas palavras-chave, aqueles chavões que em muitas igrejas estão sendo repetidos, e as pessoas vêm para a igreja para ouvir essas palavras de autoajuda. Quando escutam uma palavra mais dura, vão embora. Não voltam mais à igreja. Outras pessoas vêm para a igreja e olham para a igreja como a fonte da libertação dos espíritos malignos. As pessoas se envolveram no que não devia se envolver, mexeram com não deviam mexer, e agora a sua vida não está indo para frente, está indo para trás, e o demônio toma conta da vida dessa pessoa. Aí vamos lá para a igreja, que lá na igreja vai ser resolvido. E tem igreja que está se especializando nessa área. Tem igreja que está se especializando em mensagem de autoajuda. Tem igreja que está se especializando em cura e milagre. É só você ligar a televisão que você vai ouvir. Ou em determinadas igrejas, você vai ouvir claramente esse tipo de mensagem. E tem outras pessoas que olham a igreja como um lugar para se ouvir mensagem de prosperidade. Venha para a nossa igreja, porque você era isso e você vai ser isso. Você andava de fusquinha, agora vai andar de carro zero. Você morava na favela ou nas casas populares, agora você vai morar numa mansão. Você tinha um carro só, agora você vai ter 3 carros. Você nunca foi para Curitiba, agora você vai viajar para a Europa, Estados Unidos 2 vezes por ano. É a doutrina da prosperidade. Mas é interessante quando você vai se aprofundando nesse tipo de mensagem, nesse tipo de igreja, você vai notar que tem um item que envolve todos esses 4 assuntos que eu falei aqui. Dinheiro. As pessoas precisam dar determinadas ofertas, e quanto mais você der, quanto mais bênção você vai receber. É isso que tem acontecido em muitas igrejas. Até que ponto nós, como igreja batista em São Mateus do Sul, nós perdemos a nossa visão de fato o que somos e para que somos? Qual é a razão de estarmos aqui? Nós precisamos entender isso. A partir do momento que eu entendo qual é a nossa missão, aí as oportunidades de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho, de viver o Evangelho, vai ser vivida, vai ser experimentada, vai ser proclamado, e as pessoas vão dizer, não, eu preciso disso. Realmente você precisa, mas o mais importante é nós sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Esse aqui é o mais importante. É interessante nós olharmos que na igreja do Senhor Jesus tem cura e tem milagre. Jesus realizou cura e milagres. A gente vê isso bem claro. As pessoas se aproximavam de Jesus e Jesus trabalhava no coração dessas pessoas. As pessoas vinham com doenças das mais adversas que você possa imaginar possível, e Jesus curou todo tipo. Chegava lá, Jesus curava, e as pessoas voltavam para casa com a sua vida transformada, com o seu corpo restaurado. Muitas delas voltavam sem reconhecer de fato quem era Jesus, porque foram atrás somente da cura, e foram curados. Dentro da igreja do Senhor Jesus existe mensagem de autoajuda. Existe. Um dos exemplos é Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa rejeitada, Jesus vai na casa de Zaqueu, diz, hoje me convém pousar em sua casa. Essa é uma mensagem de autoajuda. As pessoas que foram rejeitadas, Jesus não nos rejeita. Mas esse não era o foco da mensagem. Aí, se você vai estudar o texto, Jesus diz assim, hoje veio salvação a esta casa. O objetivo de Jesus mostrar para aquele homem que o aceitava, era que ele reconhecesse quem era Jesus e a vida dele fosse mudada, fosse transformada. E o que aconteceu na vida daquele homem?
Na igreja do Senhor Jesus, existe libertação de espíritos imundos. As pessoas chegam na igreja e são libertas. O encontro é uma boa oportunidade. Por que aqui na igreja os demônios não se manifestam, né? Porque ele não tem autorização de se manifestar. Se manifestar, a gente manda embora. Se a gente dizer manifesta, ele manifesta. Mas Deus não quer isso no meio do povo dele. Se as pessoas vierem, elas vão ser libertas. E devem ser libertas das hostes espirituais da maldade. Dentro da igreja do Senhor Jesus tem prosperidade? Tem prosperidade. Se você for olhar, quem era você financeiramente quando entregou a sua vida para Jesus e hoje? Mudou. Uma vez conversando com uma pessoa, né? Ela falou que na igreja dela veio um senhor falar sobre finanças, né? E a igreja era uma cidade pequena, a cidade todinha estava lá, porque o homem colocou uma placa lá, o pastor colocou uma placa, venha, nós vamos ajudar você a como sair seus problemas financeiros. E as pessoas estavam lá, muita gente. E o pregador falou assim, a primeira coisa, quanto de cigarro você fuma por dia? Aí começou a fazer os cálculos. E seus filhos, sua esposa, colocou lá. E de cerveja? Quando é que você toma cerveja por final de semana, tudinho e tal? Fizeram uma conta e alguém gastava com essas coisas uma base de 2 salários mínimos por mês. Ora, você pega esses 2 salários mínimos por mês, você investe em você e nos seus filhos. Já começa a prosperidade bem aí. Não vai gastar o dinheiro nas coisas vãs. Então a gente vê bem claro que existe prosperidade, as pessoas prosperam quando vêm andar com Jesus. A vida dele muda em vários aspectos. Ele começa a entender que o que ele tem não é dele, então ele começa a cuidar bem daquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade. Alguns vão continuar pobres aos nossos olhos, mas vão viver bem. O pão nosso de cada dia não vai faltar a essas pessoas. Amados, nós fomos olhar, a igreja do Senhor Jesus tem tudo isso, mas isso não é o fim, isso é o meio, ou pode não ser o meio. Qual é a ênfase da igreja do Senhor Jesus? Qual é a coisa principal? Como disse alguém, faça da coisa principal a coisa principal. Qual é a coisa principal da igreja do Senhor Jesus? Qual é a razão de nós estarmos aqui? Por que Jesus instituiu a sua igreja? No livro de Lucas, capítulo 4, verso 4, verso 17, até o verso 21, a gente vê aqui que Jesus, ele sabia qual era a razão dele estar no nosso meio. Jesus, ele não estava perdido, ele não caiu aqui na nossa terra, aqui de paraquedas, né? Ele não tinha que fazer lá no céu, aí Deus falou assim, vai lá para a terra. Não. Ele sabia o que ele veio fazer aqui. Lucas capítulo 4, logo depois de Jesus ter tentado e ter vencido aquela tentação naquele momento, ele vai para a sua cidade onde passou a infância, e ali na sinagoga lhe dão uma oportunidade para ler e explicar a palavra de Deus. E quando deram uma Bíblia para ele, o texto que foi dado, que era aberto, era uma sequência a leitura da palavra, nas sinagogas até hoje é assim, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, tornou a dar ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus, ele sabia qual era a missão dele. A missão de Jesus é a mesma missão que nós temos. Nós não podemos sair dessa visão
de pregar a liberdade aos cativos. A gente sabe bem claro que o pecado escraviza as pessoas. Nós precisamos anunciar às pessoas que o ano aceitável já chegou. Que as pessoas precisam andar junto com Deus, e andando com Deus, junto com Jesus, a vida deles muda, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Mas todos sabem disso? Não. As pessoas estão indo para as igrejas, estão indo atrás dos curandeiros, estão indo atrás de tantas coisas, atrás de um alento, de um pedaço de pão que possa saciar a sua fome espiritual, mas não sacia. O próprio Isaías diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, que não pode satisfazer a vossa alma? Amados, nós sabemos que Jesus é esse pão, e ele diz: eu sou o pão da vida. Ele é que vai saciar a nossa sede, ele é que vai suprir as nossas necessidades, só ele, não sou eu, não é a igreja. E nós precisamos ser esse anunciador dessas boas novas, amados de Deus. O ano aceitável já chegou. O Espírito do Senhor já foi derramado sobre nós também. No mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre nós. O mesmo poder que estava sobre Jesus também está sobre nós, para a gente anunciar. E Jesus, então, durante o seu ministério terreno, ele anuncia essas boas novas. E as pessoas chegam até ele, e ele cura as pessoas, ele liberta as pessoas, ele traz prosperidade para as pessoas. As vidas daquelas pessoas foram mudadas, mas o objetivo final era: entregue sua vida para Deus. O mais importante, quando os discípulos voltaram da primeira viagem missionária, alegres, os demônios fogem quando a gente chega, e Jesus falou assim: não se alegre por causa disso, se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque o demônio pode sair, daqui a pouco ele volta. O mais importante é a gente saber que o nosso nome está lá escrito. Agora, todos de São Mateus do Sul sabem disso? Não. Todos precisam saber, mas nem todos sabem disso. Nós precisamos, amados, mais do que urgentemente anunciar essas boas novas de salvação para as pessoas. Esse era o ministério de Jesus. Esse é o ministério da Igreja Batista de São Mateus do Sul, anunciar as boas novas de salvação. É interessante que Jesus mostrou isso, pregou isso. Aí, antes de subir aos céus, em Atos capítulo 1, verso 8, ele chama os seus discípulos na última vez, antes de voltar aos céus, antes de ser glorificado. Ele diz bem claro, ele faz uma promessa para nós. Ele diz assim: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse receber já aconteceu. Você já tem o Espírito. Desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, você já tem o Espírito. Agora, será que o Espírito te tem? O poder do Espírito realmente tem te enchido e você tem anunciado com ousadia essa palavra de Deus? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a pregar. Em Atos capítulo 4, verso 18 a 20, quando eles vão ao templo, eles pregam, aquele homem é curado, e por causa da cura eles são levados então à presença dos anciões, do sinédrio, e aqueles homens dão uma orientação para ele, e chamando-os disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós ser justo diante de Deus, ouvirmos ante a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles experimentaram a Jesus, e eles não poderiam negar jamais aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Eles entenderam qual era o ministério de Jesus, e agora eles começam a anunciar, são proibidos. Diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos. Amados,
Será que você tem falado às pessoas? Será que as pessoas têm ouvido de fato quem é Jesus? Ou nós somos cordiais e não falamos nada para ninguém? As pessoas estão perdidas e elas irão morar na eternidade longe de Deus para sempre, se não tiverem Jesus no coração. Os nossos vizinhos precisam. Tem vários empresários aqui na nossa cidade. Eu tenho ido falar de Jesus, eu tenho orado com ele, pedindo a Deus para que Deus derrame prosperidade sobre a vida deles. O meu objetivo final não é esse. Meu objetivo final é que eles entreguem a vida para Jesus. Mas eu tenho orado, eu tenho aberto a Bíblia e tenho ensinado os princípios da palavra de Deus. E eles têm escutado. E hoje, num dos lugares que eu fui, eu falei bem claro da importância deles entregarem a vida para Jesus. E um deles que no início não queria nem que eu chegasse lá no comércio dele, ficava assim meio... E ele falou comigo: pastor, aconteceu um negócio, eu perdi uma peça de das minhas máquinas aqui, e todo mundo procurava, vinha aqui, não achava, o que eu ia fazer, eu precisava terminar aquele serviço, e já era noite, nós procuramos tudinho, era só uma pecinha pequena. E eu orei e falei: Deus, faz com que eu ache essa peça. E ele voltou lá, quando acendeu, a peça estava lá. Amados, a palavra está sendo anunciada. E nós precisamos que essas pessoas não vejam só o poder de Deus, mas que elas vivam no poder de Deus. É diferente. Elas precisam compreender que Jesus é o Senhor da vida delas. E Deus vai mudar a vida dessas pessoas. Nós precisamos abrir os nossos lábios e não só dizer: está tudo bem, eu vou orar por você, você vai ser curado, você vai ser próspero. Se você chegar com os empresários aqui na nossa cidade e perguntar: você quer ser próspero? Eles vão dizer: sim, quero. Eles estão ali para ganhar dinheiro, eles vão querer ganhar mais. Agora você diz: você quer assumir um compromisso com Deus, e você vir na nossa igreja e dizer isso publicamente, eles vão dizer assim: aí é outra coisa. Amados, a nossa responsabilidade é pregar. Os discípulos disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Mas é mais interessante quando nós vamos lendo a Bíblia um pouquinho mais. Paulo, ele entendeu isso. A primeira geração de apóstolos, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, eles entenderam isso e eles pregaram. E Paulo, como segunda geração de discípulos do Senhor Jesus, em Atos, no capítulo 20, verso 24, ele está numa das suas viagens missionárias, está voltando para a cidade de Jerusalém, e na cidade de Éfeso ele tem a oportunidade de se reunir com a igreja que já estava formada, uma igreja viva, atuante, e ele diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele sabia qual era o ministério que ele tinha. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Isso chama-se responsabilidade. Nós precisamos pregar o evangelho para os médicos que a gente vai consultar. Prega o evangelho para ele. Ele precisa saber que você é servo do Deus Altíssimo. Você precisa anunciar as boas novas de salvação. Para a pessoa, quando vai ali no posto de gasolina abastecer, você precisa testemunhar para o frentista. Lá no supermercado onde você faz a sua compra, eles precisam saber que você é de Jesus. Anunciando as boas novas de salvação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Agora ele diz bem claro que ele vai anunciar com responsabilidade, mas com alegria. Porque é uma mensagem de salvação, uma mensagem de restauração, de restituição.
E nós, amados do Senhor Jesus, nós precisamos saber que o nosso negócio, como eu falei no início, é pregar o Evangelho, é viver esse Evangelho. E as pessoas vão dizer assim, eu quero esse Evangelho para mim, funcionou na sua vida, funciona na minha também, eu quero. Nós não podemos ser alguém distante do Evangelho. Domingo, coloca uma roupa, coloca uma Bíblia e vem para a igreja. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ninguém sabe quem eu sou e eu não sou cristão. Eu sou de Jesus todos os dias, amados de Deus. Paulo entendeu isso e ele prega essa palavra. E ele vai dizer para a terceira geração de cristãos. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 2. Ele diz para o seu discípulo amado, Timóteo, na sua segunda viagem missionária, ele chega numa cidade, chega lá, ele encontra Timóteo e convida Timóteo a andar com ele. Timóteo vem, ele começa a discipular aquele jovem, começa a preparar para que ele possa continuar a obra, e ele diz assim, Timóteo, pregue a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Amados, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Jesus, quando termina o Sermão do Monte, fala com relação à casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha, está se referindo à palavra de Deus. Aquele que escuta a palavra e que coloca ela em prática e que vive a palavra de Deus é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram a tempestade, vieram as lutas, mas ela continuou firme. O que vai fazer você ficar firme na fé é a palavra de Deus. E é ela que você deve pregar. É os princípios da palavra de Deus, amados. Não é menos outra coisa. Pregue a tempo e a fora de tempo. A tempo significa que a oportunidade apareceu. A pessoa pergunta, você é cristão? Você faz parte daquela igreja? É a tempo. Mas a fora de tempo é você dizer assim, você conhece a Jesus? Você sabe quais são os seus princípios? Então você começa uma conversa. Uma vez eu conversando com uma das professoras dos meus filhos, eu cheguei lá e disse para ela, professora, eu fiquei sabendo esses dias que alguém está tentando tirar a sua vida, matar a senhora. Ela ficou branca, amarela, do que é cor que você possa imaginar. Ela disse, mas por que alguém está querendo me matar? Eu digo, aí eu aproveitei, porque eu estava pregando a fora de tempo. Eu disse, a pessoa que quer te matar, você sabe quem é? Ela disse, não. Eu digo, é o diabo, Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Aí ela deu um sorriso. Eu comecei a pregar o evangelho para ela. Ela nunca veio aqui na igreja. Mas ela não pode chegar no céu e dizer assim, eu nunca ouvi falar de Jesus. Foi uma maneira que eu achei para pregar o evangelho fora de tempo. Mas preguei e ela ouviu. Amados, nós precisamos urgentemente pregar. E ele diz assim, a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. A doutrina tem a ver com os princípios da palavra de Deus. Você sabe os princípios da palavra de Deus? Hoje, o que tem de crente analfabeto, que não sabe nada de Bíblia, está cheio na igreja. Quer um exemplo? A gente convida para vir estudar a Bíblia domingo pela manhã. Não vem. Quando você diz assim, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Timóteo. Ele não sabe se é no Novo ou se é no Velho Testamento. Tem que olhar lá no índice. Porque não lê a Bíblia. Não sabe nada. Não decorou os livros da Bíblia. E quando precisa de oração, vai no líder de célula, vai no discipulador, vai no pastor e diz, eu quero que você ore por mim. Mas se ele leu a Bíblia, ele sabe que ele tem direito de entrar na presença de Deus e pedir as bênçãos de Deus para a sua vida. E Deus abençoa. O véu já foi rasgado. Amados, Deus quer nos
abençoar. Ele quer ser íntimo de nós. Como é que nós vamos saber isso? Lendo a palavra. Muitos jovens hoje não sabem nada de Bíblia, mas de celular, que tem dos aplicativos, ele sabe tudo. É só você perguntar para ele. Ele sabe. Porque mexe, fica mexendo. Agora, a palavra de Deus, ele lê, ele medita nela de noite. Atos capítulo 5, verso 42. Aquela primeira geração de cristãos, elas estavam tão impactadas com o que Jesus fez na vida deles. E diz assim no capítulo 42, capítulo 5, verso 42, capítulo 5. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles não cessavam de anunciar todos os dias que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Amados, eles foram perseguidos, foram presos, foram açoitados, foram mortos, mas eles disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Quantos cristãos morreram? Quantos cristãos nos dias atuais estão morrendo nos países chamados comunistas? É só dizer, eu sou de Cristo. Quantos estão morrendo nos países que são muçulmanos? É só dizer, eu sou de Cristo. Eles são perseguidos, são mortos. Amados, quantas pessoas que moram em nossa cidade que ainda não conhecem quem é Jesus. E às vezes dentro da nossa própria casa. Às vezes é o nosso vizinho da direita, da esquerda, e nós não pregamos o Evangelho. As oportunidades aparecem e nós não temos coragem de anunciar. Não temos coragem de falar, olha o que você está fazendo, não é correto. Eu tenho Jesus, que é maior do que você está procurando. Quem de fato nós somos? Qual foi o plano de Deus para nós, igreja do Senhor Jesus? Na cidade de Brusque, no mês de março, eu estive ouvindo o testemunho de um pastor que atualmente ele mora em Portugal, e quando ele era missionário ali na Venezuela, chegou uma missionária e falou, pastor, nós podemos orar pelo senhor? Aquela missionária, sapatinho de fogo, de oração. E ele falou, tudo bem, vamos orar. E começaram a orar ele, a esposa dele, aquela irmã missionária, e ela falou assim, pastor, eu gostaria que o senhor compartilhasse uma bênção que você recebeu de Deus essa semana. Não é a semana passada, nem o mês passado, não, nem há 10 anos atrás. Essa semana, onde foi que você viu o mover de Deus na sua vida? Ele parou para pensar, e não tinha. Porque a vida dele era simplesmente um movimento. Era uma vida religiosa intensa, mas intimidade com Deus, zero. Qual é a sua intimidade com Deus, amado do Senhor? Pastor, eu tenho que trabalhar, amém. E você trabalha, vocês são vitoriosos, trabalham, terça-feira vem no Tadel, se a sua célula na segunda, você vai na célula, dirige a célula, ou não dirige, mas está lá participando, se é na quarta você vai, se é na quinta você vai, se é no sábado, você está ali, olha, vocês são vencedores. Mas qual é a sua intimidade com Deus, amados do Senhor? E fechando a porta do seu quarto e conversar com Deus, e Deus ministrar o seu coração, e você sentir o toque de Deus. Quantas vezes você quis chorar e você não chora porque a sua esposa está junto, ou o seu esposo está junto, e você tem vergonha de chorar diante da igreja, diante das pessoas, daquilo que está dentro do íntimo do seu coração. Mas Jesus diz assim, venha conversar comigo, entra no seu quarto, fecha a porta. Se for para chorar, a gente chora, Ele não vai repreender a gente. Ele vai nos consolar. Mas quantas pessoas que não conhecem a Deus, estão chorando
e nós que conhecemos não agimos. Amados, no sábado passado nós nos reunimos aqui, eu não sei quantos dos amados estavam aqui, e nós demos a oportunidade para os irmãos contarem testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Os irmãos que estavam aqui devem se lembrar, que dificuldade do pastor ficar insistindo, que tem alguém, meus amados, que foi a bênção. Deus não te abençoou essa semana, não. Ou estavam com vergonha, porque muitas vezes nós temos vergonha, ou porque Deus não nos abençoou, a gente não viu essa bênção de Deus. A gente não foi íntimo de Deus e não viu o milagre de Deus acontecendo. Amados, nós precisamos mudar de atitude. Nós somos membros de uma igreja vitoriosa. Porque ela é vitoriosa, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas nós estamos vendo esse poder sendo manifesto no nosso meio. Às vezes eu fico olhando, amados, dessas igrejas que estão dando ênfase à cura. As pessoas estão sendo curadas. Não estou dizendo que não são, são curadas. As pessoas estão pagando para isso. Muitas pessoas estão indo nessas igrejas para serem libertas e pagam para isso, porque eles cobram. Não tem almoço grátis. As pessoas estão ensinando os princípios da prosperidade, mas cobram por isso. Não precisa, amados. É de graça. O que nós recebemos, devemos anunciar de graça. Agora, o poder de Deus está sendo manifesto. E no nosso meio está sendo manifesto. Eu sei que a maior ênfase é vidas salvas. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Quantas pessoas que hoje estão aqui na igreja, não vou dizer nem em outra igreja, mas estão aqui na igreja Batista de São Mateus do Sul, que é resultado do seu testemunho. Quantos anos de vida cristã você tem? 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu não sei. Mas quantas pessoas que hoje caminham com o Senhor Jesus como resultado do seu testemunho? Que você foi lá, pregou a tempo e a fora de tempo. Quantas? Deixa o Espírito Santo de Deus te revelar, não sou eu não estou aqui para te acusar, amados, mas é responsabilidade nossa de chegar a dizer para as pessoas, tem salvação. Por que você está procurando a salvação nesse lugar? Por que você está procurando cura nesse lugar? Não precisa. Vem que eu vou te mostrar quem é que pode fazer. Isso. Joga essa pessoa na frente de Jesus e deixa Jesus fazer a obra. E Ele faz. E quando isso acontecer, amados, sua célula vai multiplicar. A igreja vai multiplicar. Os céus vai ser povoado e o inferno esvaziado. É nossa responsabilidade. Paulo diz bem claro, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho, amado. Esse é o nosso objetivo. Se nós perdermos esse objetivo, a glória do Senhor vai embora. Como foi embora no tempo, se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que a glória do Senhor foi embora do templo, porque o povo não valorizou a glória do Senhor. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça nesse momento e você orasse. Quantas pessoas que hoje estão aqui na casa de Deus, que hoje são salvas por causa do seu testemunho? Quantas pessoas que são seus filhos, são suas filhas, é seu esposo, que hoje poderia estar aqui junto conosco, adorando a Deus, mas eles não vieram. Convido você a orar nesse momento e colocar essas pessoas tão amadas de Deus nas mãos do Senhor e dizer para Deus, Deus, age na vida delas, Senhor.
A razão de eu ser salvo, do Senhor ter transformado a minha vida, Deus, era para que essas pessoas fossem salvas. Pense agora nos seus colegas que estão ao seu lado na sua mesa lá. Talvez você diga, pastor, é proibido pregar o evangelho. Mas eles não convidam você, não convidam os outros colegas para ir para as farras. Você convida para ir para a igreja, convida para ir para a célula. Fale de Jesus, viva Jesus, amado de Deus. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, estão indo para o inferno, Deus. Quantas pessoas não sabem o caminho certo. Nós já achamos o caminho, nós já temos a salvação, mas nós queremos, ó Deus, abrir nossos lábios e falar, ó Deus, do teu grande amor para essas pessoas. São mais de 40 mil pessoas que moram nessa cidade, Deus, que não te conhecem. São religiosas, profundamente religiosas, e não queremos, ó Deus, que ela saia de uma religião e venha para outra. É isso que o Senhor planejou. O Senhor planejou que essas pessoas fossem salvas, Senhor. Ó Deus, quantas vezes estamos preocupados com os nossos bens, com o carro, com a televisão. Estão preocupados, Deus, com os bens que vão ficar aqui. Ficamos tristes, ó Deus, quando nós perdemos um bem. Mas eu quero dizer para Ti, ó Deus, muda a nossa história, muda a nossa visão, muda, ó Deus, a nossa maneira, ó Deus, de entender, ó Deus, a Tua igreja e viver a Tua igreja. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus, da dor do meu coração, ó Deus. Tu sabes das lutas. Tu sabes das lutas, cada uma delas, ó Deus, que eu tenho passado, ó Deus. Mas eu te peço que o Senhor venha restaurar a alegria, ó Deus, de estar na tua casa, a alegria de pregar o evangelho, restaurar, ó Deus, de ver a tua igreja crescendo, restaura, ó Deus, a visão de cada um dos teus filhos, para que as células cresçam e multipliquem, não porque tem que crescer e multiplicar, ó Deus. Ó Deus, aqueles que poderiam hoje estar aqui, não estão em casa, estão no clube, estão não sei aonde, ó Deus. Toca no coração deles, ó Deus, para que eles escolham o excelente, que é estar na tua casa, aprendendo mais a tua palavra, sendo desafiado, Deus. E que a tua palavra, ó Deus, que foi anunciada nessa noite, não volte, ó Deus, para ti vazia, Deus. Que Satanás, ó Deus, que tem roubado a palavra, que tem colocado no coração do teu povo, em nome de Jesus, nós ordenamos que bata em retirada. Aqueles, ó Deus, que a gente tem anunciado, tem falado, ó Deus, a gente não vê a resposta, Deus. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que a semente nessa noite, a partir de hoje, ela possa cair na boa terra e possa frutificar, Deus, a 100, a 30 e a 100 por 1, Deus. É o que a tua palavra diz, Senhor, e nós queremos viver a tua palavra, Deus. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, porque nós precisamos de ti, Senhor. Em nome precioso de Jesus, gratos somos, Senhor, gratos somos. Amém, Senhor, amém e amém. Amados, que Deus te abençoe e que a palavra de Deus que foi colocada no seu coração, você não permita que ela saia do seu coração. Não permita. É você que tem que dizer, ela caiu em boa terra. É você que tem que dizer assim, vai frutificar, porque é a palavra de Deus. Amados, nós precisamos orar. Nós começamos 40 dias de jejum e oração. Não sei quantos estão fazendo. Eu sei que todos os dias tem alguém fazendo jejum e oração. Domingo que vem nós encerramos esses 40 dias de jejum e oração, e nós vamos conclamar os amados para que domingo que vem nós começamos mais 40 dias de jejum e oração. Agora um pouquinho diferente é que você doe um dia, não só uma refeição agora, mas um dia de jejum e oração. Um dia.
por semana, nesses 40 dias, um dia por semana, talvez seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo não, para que você almoce com toda a sua família, mas é um dia por semana, não é toda semana, é um dia por semana. Para quê? Para que Deus desperte a sua igreja, para que Deus mande o avivamento no meio da sua igreja, para que vidas sejam salvas, para que as finanças dos irmãos sejam restauradas, para que vidas sejam restauradas, famílias sejam restauradas. Precisamos orar, e a Bíblia diz bem claro que se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter deles, Ele vai ouvir. E Deus quer ouvir a nossa oração. Somos nós, amados, que temos que orar como igreja do Senhor Jesus. E aqui eu abro meu coração com os amados irmãos. A igreja tem orado segunda, quarta e sexta na parte da tarde, e terça e quinta na parte da manhã. Se você não trabalha nesse horário, vem orar, amado. Ah, pastor, eu estou desempregado, pastor. Vem orar, amado. Venha pedir a Deus para que Deus abra uma porta de serviço para você num desses horários. Vem orar. Se você não trabalha, não estuda, está desempregado, venha amar a Deus. Vem orar. Sexta-feira, de 7 até as 10, tem oração aqui na igreja. Vem orar. 3 horas de oração, de castigo aqui não. Ore 10 minutos, 15 minutos, mas venha. Participe. Ore, meu. E Deus vai fazer milagres. E Deus quer fazer milagres através da sua vida, através da sua oração. Amado, vem orar. Igreja Batista de São Mateus do Sul, servindo e amando.